Bem-vindos! O canal Filmes Muito Raros vai contar um pouco da história de um dos grandes cineastas de Hollywood, John Ford. Considerado por alguns como o maior diretor de cinema de todos os tempos, deixou um legado que influenciou muitas gerações, com características fortes e uma tela com perspectivas belas e profundas. Bom programa! John Ford apresentava bem cedo sua genialidade no épico O Cavalo de Ferro, 1924, clássico do período mudo que conta a saga dos pioneiros das ferrovias no Velho Oeste. A carreira vitoriosa do lendário diretor foi recheada por filmes significativos, com enredos belos, poderosos e expressivos. Podemos citar o drama Médico e Amante, 1931, com Ronald Colman, Helen Hayes e Myrna Loy. A comédia O Homem que Nunca Pecou, 1935, com Edward G. Robinson e Jean Arthur. O biográfico A Mocidade de Lincoln, 1939, com Henry Fonda. O drama de guerra Fomos os Sacrificados, 1945, com Robert Montgomery, John Wayne e Donna Reed. A aventura romântica Mugambo, 1953, com Clark Gable, Ava Gardner e Grace Kelly. Além de alguns antológicos faroestes, Paixão dos Fortes, 1946, com Henry Fonda, Victor Mature e Linda Darnell. Sangue de Heróis, 1948, com John Wayne, Henry Fonda e Shirley Temple. E O Homem que Matou o Facínora, 1962, com John Wayne, James Stewart, Vera Miles e Lee Marvin. Seu último grande filme da carreira, entre tantos outros. John Ford nasceu John Martin Finney
em 1894, na cidade de Cape Elizabeth, que faz parte da área metropolitana de Portland, no estado de Maine, Estados Unidos. Há uma incerteza sobre seu nome de batismo que aparece em algumas fontes como Sean Naloisans, causando controvérsia. Vem de uma família proletária imigrante de 11 filhos. Seus pais, irlandeses, John Augustine, um católico que vivia de trabalhos variados, e a dona de casa, Barbara Curran. Estudou na Portland High School. Na juventude, em Portland, fazia bicos de entregador, condutor de carroça ou como lanterninha de cinema, até que prestou exame de admissão para a Academia Naval de Annapolis. Mas, como não conseguiu passar, decidiu partir para a Califórnia, ao encontro de seu irmão Francis Ford, que era 13 anos mais velho, tinha sido um ator de vaudeville e já havia se estabelecido lá escrevendo, dirigindo e interpretando nos estúdios da Universal. Iniciou sua carreira como assistente dele, aos 20 anos. Era um aprendiz e também faz tudo, até como dublê. E atuou como ator em muitos filmes produzidos por seu irmão. A primeira vez que é creditado como ator aparece com o nome Jack Ford, no curta-metragem de mistério A Rosa Misteriosa, 1914, dirigido por Francis, além de muitos outros não creditados. John teve uma curta passagem como assistente de Lois Weber, a pioneira e bem-sucedida produtora e diretora da era muda do cinema. A experiência com a cineasta feminista lhe proporcionou grande aprendizado e ainda o influenciou em muitas de suas personagens femininas com forte personalidade. Estreou como diretor no curta-metragem O Tornado, 1917, que também participou como ator. No mesmo ano, o primeiro longa-metragem de John como diretor foi O Último Cartucho, como não poderia deixar de ser, um faroeste. Ainda acreditado como Jack Ford. No período do cinema mudo, dirigiu dezenas de filmes e a maioria se perdeu. Só mudou seu nome para John Ford no drama Camel Kirby. No Brasil, Sota, Cavalo e Rei, 1923, que contou com o astro John Gilbert e a estreia de Jean Arthur nas telas. E no épico consagrado O Cavalo de Ferro, 1924, passa a ser respeitado pela crítica, já como um dos grandes nomes do cinema. John Ford se casou em 1920 com Mary McBride Smith, uma enfermeira presbiteriana de ascendência escocês-irlandesa. A união trouxe 2 filhos, Patrick e Barbara, e foi para toda a vida, mesmo com alguns problemas causados por aventuras extraconjugais de John. Papi, como era chamado pelos amigos e pela equipe de trabalho,
Era contraditório, generoso e cruel, às vezes gentil, e também se irritava com facilidade quando desejava alcançar um melhor resultado das atuações. Excêntrico e inteligentíssimo, possuía uma sensibilidade lírica e era extremamente vulnerável às críticas. Tinha uma rigidez pela moral e os bons costumes para com todos os profissionais que o acompanhavam, mas seu escritório era uma bagunça. Fumante inveterado de cachimbo, ao término de uma filmagem, bebia em excesso, solitário em seu escritório. Seu sucesso desde o início o tornou um homem muito rico. Desde os 40 anos já apresentava problemas com a sua visão, sempre usando óculos escuros e depois o tapa-olho. Fervoroso patriota, chegou a ser oficial da reserva na Marinha dos Estados Unidos até se aposentar em 1951 como contra-almirante e futuramente nomeado almirante honorário. Sua grande paixão era seu iate, chamado Eriner, que usava como um refúgio entre os filmes, passando a ser um ponto de encontro com os amigos mais chegados, entre eles John Wayne. John Ford tinha um toque mágico para o faroeste como ninguém. Embora sua rica realização seja tão diversificada. Uma pequena ideia da sua obra. O Delator. Foi o primeiro dos 4 troféus do prêmio máximo recebido por John Ford, o Oscar de melhor diretor. A bela adaptação se transformou em uma obra-prima. Ex-membro do IRA, Exército Revolucionário Irlandês, está na miséria, sua amada se prostitui e cede à tentação, delatando um amigo para receber a recompensa. Mas sofre as consequências além do sentimento de culpa. John retrata o ambiente impiedoso da Guerra Civil Irlandesa de 1922 e a sua característica de lidar com personagens influentes e respeitados, porém atormentados e fragilizados emocionalmente. A fotografia em preto e branco com as ruas escuras, esfumaçadas pela neblina, dá o clima sombrio e psicológico que persegue a trama bem fundamentada. Seu irmão Francis, com a carreira decadente, participa como um juiz. Um trabalho pesado e emocionante. Mary Stuart, Rainha da Escócia.
O épico biográfico de grande beleza traz o diretor abordando o tema da rivalidade histórica em uma brilhante produção. Rainha da Escócia tenta reivindicar o trono da Inglaterra, mas Elizabeth I reage e inicia uma crise entre elas. Conspirações, conflitos e um golpe político acontecem em meio a paixões, aventura e emoção. É um luxuoso drama com lindíssimos fotografia e figurino e um roteiro apaixonante. Durante as filmagens, John iniciou um caso relâmpago com a estrela Katharine Hepburn, o que apimentou ainda mais o perfil romântico da trama. Os grandes momentos dramáticos do filme possuem uma dinâmica que o faz uma obra de arte. Ao rufar dos tambores. Mais um filme histórico de alto nível, de John Ford. Produção rica em sentimento, ação e humor. A história de colonos recém-casados na fronteira de Nova York em 1776, entre seguidos ataques de índios e dos britânicos durante a Revolução Americana. Com ótimo elenco, bela fotografia indicada ao Oscar e uma impecável reconstituição de época. Foi a sua primeira película em cores. Um filme inspirado do diretor em grande fase. Um marco na sua carreira. Possui cenas de grande impacto e foi um sucesso de bilheteria. As Vinhas da Ira. Com a saga de uma família pobre de trabalhadores rurais durante a Depressão de 1929, John disputou a sua indicação ao Oscar de melhor diretor apenas com O Grande Ditador de Chaplin e Rebecca de Hitchcock, e venceu. A produção também levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante, além de mais 5 indicações, entre elas a de melhor filme. Jovem, após cumprir pena, leva sua família de Oklahoma para a Califórnia, procurando encontrar oportunidades. Entretanto, enfrentam uma dura realidade. Marcado por cenas antológicas e históricas interpretações, o mestre John Ford tem o cuidado com o roteiro para cada personagem. Imagens que valorizam o sentimentalismo. Segundo o American Film Institute, figura em 7º lugar entre os filmes mais inspiradores de todos os tempos. A Longa Viagem de Volta. Bem-sucedido drama de aventura, é uma adaptação de Histórias Navais do dramaturgo Eugene O'Neill, em uma extraordinária abordagem livre do roteirista e do diretor.
A vida no mar, retratada em um cargueiro sob o clima de guerra, onde a tripulação vive constantes medos, suspeitas, brigas, bebedeiras com mulheres, até mortes e a ameaça de um espião. Estupenda fotografia em preto e branco, uma das 6 indicações ao Oscar, dá o foco narrativo e uma visão em segundo plano, bem construída e empolgante, com sutil estética de um noir. Foi o primeiro destaque da parceria com John Wayne, longe do faroeste. Merece ser visto. Como era verde o meu vale. Belo trabalho, muito premiado, lindo e emocionante. Um roteiro baseado nos sonhos e lutas de uma família, suas aventuras e desventuras. Passado na época final da era vitoriana. É uma abordagem da vida dura nas minas de carvão. Traça o perfil do pai e 5 irmãos, todos trabalhadores. As consequências e as perdas desse modo de vida em uma pequena cidade mineradora. As dores da separação e também seus triunfos, mostrados em flashbacks. Vencedor de 5 Oscars, incluindo o de melhor filme e o 3º troféu de melhor diretor para John Ford. São belíssimas imagens de uma fotografia em preto e branco que consegue traduzir o verde da paisagem em nossa imaginação. Sem dúvida, uma das obras-primas do diretor. Um triste drama humano que se tornou um aclamado clássico. Rio Bravo. Um grande filme com seus atores favoritos, John Wayne e Maureen O'Hara. Um faroeste romântico passado após a Guerra Civil se transforma em uma aventura do regimento militar dos Estados Unidos. Na luta contra os índios, um tenente-coronel, durante o treinamento, reencontra a esposa e seu filho, que não via há muitos anos. Procura resgatar a família perdida, mas os problemas ainda estão por vir na sangrenta batalha que os espera. A linda trilha sonora é muito bem acompanhada da ótima fotografia e cenários magníficos. O casal central está impecável e o bom enredo procura questionar a família e seus valores. O diretor estava no seu auge e fecha a trilogia da cavalaria com chave de ouro. Depois do vendaval. John Ford repete a dupla de protagonistas em um projeto pessoal, em busca de suas origens. Uma sentimental história de um americano irlandês de volta à pátria.
lutador de boxe, depois de um acidente provocar a morte de seu adversário, decide abandonar o ringue e retorna à sua cidade natal, na Irlanda. Tudo vai bem até se apaixonar por uma linda jovem e ter que usar sua força e habilidade novamente para enfrentar o irmão dela, que não aceita a união deles. É um melodrama, porém romântico e divertido. Apesar de uma produção despretensiosa, foi um sucesso comercial e recebeu 7 indicações ao Oscar. Venceu nas categorias de melhor fotografia e melhor direção. Foi o 4º troféu do diretor. John considerou seu filme favorito. Rastros de ódio. Ambientado nas guerras com os índios, no Texas, é um faroeste reverenciado. E apesar de uma visão indígena racista, é uma aventura empolgante. Um veterano da Guerra Civil volta para casa e descobre que sua família sofreu um ataque dos índios. Inicia uma busca incessante por sua sobrinha raptada e invade o território Comanche em uma perigosa missão. Uma narrativa tensa que explora o tema da vingança, com todos os elementos que compõem um faroeste clássico. Esta obra-prima mostra cenários monumentais em uma fotografia impecável. Foi um sucesso de público e crítica. Um dos melhores filmes de sua carreira. I'd like to hear something from Mr. Stewart. Is it right? What'd you say? They said that. They'd like to hear something from Mr. Stewart. In Cheyenne Autumn, I remember you telling me that the reason you put me in as Wyatt Earp, that the whole picture was kind of serious and it needed an intermission, but you didn't want people to get out and get drinks and go to the bathroom. So you put me in as Wyatt Earp to keep them in their seats, and it actually was an intermission on film. Is that correct? Well, I don't know, Jimmy. I don't know. Yeah, that deck feels light. That's a little light, a little like that. Wyatt Earp. Yeah, I know. Wyatt. Over there are 4 Texans who just had a battle. It is light. There's just 51 cards in that deck. Every citizen of Dodge stands ready to go out and whip them. Gentlemen, I swear I didn't palm it. Major, where's the card? What? If we shoot him, we won't have anyone left to play with. Gentlemen. It's a good point. New deck. I just wondered if the reason you had me playing Wyatt Earp to keep people from going to the bathroom is that well, that's quite a feather in your cap. But any chance I get to work with you or Henry, I would leap at the chance. I mean, that's why I'm here today. Yeah, well, I'm very flattered and pleased. Well, we love you, boss. You're a hell of an intermissioner. An intermissionee, I'll say that much way. That's the truth. Quando o cineasta Orson Welles foi indagado sobre seus diretores americanos favoritos, ele simplesmente respondeu: prefiro os grandes mestres, John Ford e John Ford.
responsável por algumas das maiores obras-primas do cinema, de personalidade forte e extremamente rígido. Trabalhava com os melhores profissionais, entre técnicos, roteiristas e fotógrafos. O ator John Wayne deve ao diretor e amigo sua elogiada performance em No Tempo das Diligências, 1939, o filme que fez sua carreira decolar. Trabalharam juntos 14 vezes. Talvez por isso seu rosto se confunde com a obra de John Ford. No final da década de 40, John Ford lançou a trilogia da cavalaria. A sequência de longas focaliza o tema que fascina os americanos. A famosa saga é formada por Sangue de Heróis, 1948, Legião Invencível, 1949 e Rio Grande, 1950. O Mestre do Faroeste foi contemplado por 4 Oscars de melhor diretor. Um recorde. Uma curiosa coincidência. Nenhum deles faroeste. Seu gênero favorito e sua maior marca. Recebeu também mais 2 Oscars de melhor diretor nos documentários de guerra que produziu. Um dos diretores mais homenageados da história do cinema. O Directors Guild of America Lifetime Achievement Award, prêmio promovido pela Associação dos Diretores da América. Na sua 6ª edição, John Ford foi o escolhido para ser agraciado com o troféu T.W. Griffith Award em 1954. Em cerimônia promovida pela American Film Institute, John recebeu a nomeação de almirante pelo presidente Richard Nixon e a condecoração da Medalha Presidencial da Liberdade. I don't have the Admiral's cap with me. O diretor foi o eleito por decisão unânime do Conselho de Administração do Instituto para a inauguração em 1973 da sessão anual do Lifetime Achievement Award, um prêmio em homenagem ao conjunto da obra. Na ocasião, ele já era obrigado a usar o seu delicado e inspirador tapa-olho que deixou aquela imagem poética do gênio do cinema. Nos seus últimos anos, já na década de 60, sua saúde piorava, passando dificuldades para trabalhar, como consequências dos excessos de bebida e fumo. Além disso, sua cegueira progressiva aumentava rapidamente. John Ford faleceu no ano de 1973 com 79 anos, em Palm Desert, Califórnia. Em sua longa carreira de quase 60 anos, desde a era muda do cinema, dirigiu mais de 140 filmes.
em Portland. Foi erguida uma portentosa estátua que o retrata sentado em uma cadeira de diretor. Inaugurada em 1998, homenagem da sua terra natal.